nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje escutamos dos lábios do Senhor a parábola do semeador. A cena é totalmente atual. O Senhor não deixa de semear. Também nos nossos dias é uma multidão a que escuta Jesus pela boca de seu vigário, o Papa, de seus ministros e de seus fiéis laicos. A todo batizado, Cristo nos outorgou uma participação em sua missão sacerdotal. Ouçamos a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E no seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, e foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Neste Evangelho, Jesus compara o nosso coração a um terreno onde é plantada uma semente.
e explica que esta semente é a palavra de Deus jogada na terra do nosso coração, e que na medida em que for acolhida, será também compreendida e, em consequência, vivenciada. Refletindo sobre a exposição que Jesus faz dos tipos de terrenos, todos nós temos a chance de sondar a terra do nosso coração e perceber se a palavra está ou não dando frutos na nossa vida, ou se, pelo contrário, estamos apenas nos preocupando em ouvir falar das coisas de Deus, mas ela não dá fruto na nossa vida, porque não a estamos pondo em prática. Por causa das preocupações, do trabalho, das ocupações, das tribulações, nós nos afastamos e não perseveramos adubando a terra e regando a semente. Percebemos que Jesus explicou a parábola apenas para aqueles que estavam próximos a ele, os seus discípulos. Eles subiram na barca com Jesus, estavam perto dele, o escutavam e por isso tinham a chance de aprender melhor. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Foi esta a explicação que Jesus deu a eles. Assim sendo, Jesus nos dá a chave do mistério do reino de Deus: estar próximo a Ele, subir na sua barca, que é a igreja. Quem está longe das coisas de Deus, longe da igreja, vê, mas não enxerga, escuta, mas não compreende, por isso não se converte e permanece na escuridão. Na igreja e em comunidade, nós temos a oportunidade de escutar melhor para entender os ensinamentos de Jesus. O terreno do nosso coração só será uma terra boa quando a palavra acontecer na nossa vida e assim, mesmo no meio das provações, nós dermos testemunho da nossa fé e confiança nos desígnios de Deus para nós. Oremos. Ó incansável semeador da palavra, Jesus Cristo, reconhecemos que muitas vezes somos desatentos, surdos e cegos diante de tuas exigências. Então, desperdiçamos tempo em coisas sem importância. Deixamos escapar boas ocasiões para acolher tua palavra e ser transformados por ela. Perdão, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.